A ilha Poveglia, menos o inferno de Veneza prólogo, a névoa sobre a lagoa, a neblina cobre a lagoa de Veneza como um manto de silêncio. Entre os canais e o som distante das gôndolas, existe um ponto proibido no mapa, uma pequena ilha, isolada, onde nenhum veneziano ousa chegar. Seu nome é Poveglia, um pedaço de terra que parece normal à distância, mas esconde um passado feito de morte, dor e loucura. Para muitos, é o lugar mais amaldiçoado do mundo. O início, um refúgio antigo. Os primeiros registros da ilha datam do século V. Naquela época, as invasões bárbaras assolavam o norte da Itália, e os habitantes de Pádua e Veneza fugiam para as pequenas ilhas da lagoa em busca de abrigo. Poveglia era um desses refúgios, tranquila, fértil e estrategicamente localizada entre o continente e o mar. Durante séculos, a ilha prosperou. Pequenas vilas surgiram e os moradores viviam da pesca e da agricultura. Mas a paz não durou. A primeira maldição, a peste negra, em 1348. A peste negra chegou a Veneza. A cidade, um dos maiores portos da Europa, foi rapidamente tomada pela doença. Em desespero, o governo decretou que os infectados seriam isolados em ilhas afastadas, e uma delas era Poveglia. Navios com centenas de pessoas doentes atracavam ali todos os dias. Não havia médicos, nem remédios, apenas o silêncio e o fogo. Os corpos dos mortos eram jogados em valas e queimados, junto com os vivos, uma tentativa desesperada de conter o contágio. Dizem que o chão da ilha ficou tão coberto de cinzas e ossos que até hoje o solo é escuro e denso, formado em parte por restos humanos. Calcula-se que mais de 160 mil pessoas morreram em Poveglia durante os surtos de peste, entre os séculos XIV e XVII. O século XVIII, o lazareto do desespero. Quando a peste retornou no final dos anos 1700, o governo veneziano reativou Poveglia como lazareto oficial. Barcos com suspeitos de infecção eram enviados para lá. Homens, mulheres e crianças eram desembarcados à força. Poucos voltavam. Os guardas, usando máscaras de médico da peste, aquelas com bicos longos e olhos escuros, jogavam os corpos em fogueiras. E o cheiro da carne queimada se espalhava pela lagoa, alcançando até as margens de Veneza. Para muitos, a ilha se tornou um portal entre o mundo dos vivos e dos mortos. O século XIX, o silêncio antes da loucura após o fim das epidemias, Poveglia foi abandonada. Durante quase um século, ninguém viveu ali. Os poucos pescadores que se aproximavam relatavam sons de sinos, gritos e até vozes pedindo socorro vindas da neblina. Mas ninguém acreditava, até que em 1922, o governo italiano decidiu reutilizar a ilha. O hospital psiquiátrico, a segunda maldição na década de 1920, Poveglia virou um hospital psiquiátrico. Oficialmente, seria um local de tratamento e reabilitação. Na prática, foi um laboratório de horror. Os doentes mentais eram levados para lá e esquecidos. As condições eram desumanas. Frio, isolamento, fome, mas o pior ainda estava por vir. Um médico, cujo nome nunca foi registrado nos documentos oficiais, começou a realizar experimentos brutais no cérebro dos pacientes. Lobotomias sem anestesia, perfurações cranianas, eletrochoques e mutilações. Ele acreditava que poderia curar a loucura abrindo a cabeça dos doentes. Mas o que criava eram gritos que ecoavam por toda a ilha à noite. O fim do médico, com o tempo, o próprio médico começou a enlouquecer. Os enfermeiros e pacientes diziam ver figuras sombrias observando-o, ouvir vozes que sussurravam seu nome e sentir presenças o seguindo pelos corredores. Um dia, ele subiu até a Torre do Sino, um dos pontos mais altos da ilha, e se jogou. Dizem que sobreviveu à queda, mas foi arrastado por uma névoa escura até morrer sufocado. Outros dizem que ele foi empurrado por algo que ninguém viu. Desde então, o sino nunca mais tocou, e o prédio foi abandonado. O hospital foi oficialmente fechado em 1968. Desde então, Poveglia foi declarada propriedade do Estado italiano, mas o acesso foi proibido. O governo o justificou com razões de segurança estrutural, mas os moradores locais sabiam o verdadeiro motivo.
Pescadores evitam chegar perto da ilha. Eles dizem que as redes voltam cheias de ossos humanos e que vozes chamam seus nomes durante a madrugada. Mesmo assim, aventureiros e curiosos tentam chegar lá. Em segredo, quase todos voltam com a mesma descrição: um silêncio absoluto, ar pesado e a sensação de estar sendo observado o tempo todo. Nos anos 2000, grupos de coque-fantasmas e canais de TV tentaram filmar em Poveglia. Entre eles, o famoso programa Ghost Adventures, que registrou ruídos, sussurros e até aparições captadas em câmera térmica. Os equipamentos registraram picos de energia eletromagnética em pontos onde antes havia salas de pacientes. E o que mais chamou a atenção: vozes em italiano murmurando "Lasci assim passe", "Deixe-nos em paz". Outros visitantes relatam ver sombras humanas nos corredores, ouvir gritos distantes e sentir mãos geladas os tocando. Alguns afirmam terem saído com marcas no corpo, arranhões, cortes e hematomas sem explicação. A Itália tentou vender a ilha várias vezes. Em 2014, o empresário comprou o direito de arrendar Poveglia por 99 anos, prometendo transformar o local em um resort de luxo. Mas, após poucas semanas, desistiu do projeto. Fontes próximas afirmam que os trabalhadores recusaram-se a permanecer na ilha à noite. Ferramentas sumiam, portas batiam sozinhas e ruídos vinham das antigas salas cirúrgicas. O investimento foi abandonado e Poveglia voltou ao esquecimento. Hoje, quem observa a ilha de longe vê apenas ruínas cobertas de era, mas sob o solo há camadas de cinzas e ossos misturados à terra. O vento carrega um cheiro estranho, uma mistura de maresia e algo mais como fumaça. Os locais dizem que é o cheiro dos mortos queimados, ainda preso na terra. De noite, as janelas quebradas parecem olhos, e quando a lua está cheia, o reflexo nas águas cria a ilusão de que a ilha está viva. Pulsando, uma mulher vestida de branco vagando perto da torre do sino, um homem de jaleco ensanguentado, visto nas janelas do antigo hospital, e vozes chamando por ajuda em dialetos antigos. Um padre que realizou um exorcismo clandestino na ilha nos anos 1980 afirmou que a presença lá é antiga e não quer ser perturbada. Após a cerimônia, ele foi hospitalizado com colapso nervoso. Análise histórica e espiritual. Pesquisadores acreditam que o acúmulo de sofrimento humano em Poveglia criou o que chamam de eco energético, um tipo de impressão psíquica permanente. Cada morte, cada grito, cada desespero ficou preso ali, como uma gravação que nunca termina. Espiritualistas descrevem a ilha como um cemitério vivo e dizem que até o mar ao redor parece diferente, mais escuro, mais denso, o mistério das cinzas. Em análises geológicas, cientistas descobriram que o solo de Poveglia contém mais de 50% de restos humanos, cinzas, ossos fragmentados e pó. É literalmente uma ilha feita de morte. Esse solo, dizem, nunca permitirá a vida nova. As plantas crescem tortas, as árvores se curvam em direção à lagoa, e os pássaros evitam pousar. O chamado do passado, alguns estudiosos acreditam que o sofrimento coletivo da peste, milhares de pessoas morrendo com medo, isoladas, queimadas vivas, criou um campo espiritual pesado. Outros veem a ilha como um portal, um ponto de energia, onde o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos é mais fino. De qualquer forma, quem pisa em Poveglia raramente esquece. A sensação é de ser observado o tempo todo, como se as almas presas ali ainda esperassem justiça ou paz. Epílogo: a ilha que não quer ser esquecida. Hoje Poveglia continua fechada ao público, mas os venezianos sabem. Às vezes, quando a névoa está espessa, é possível ouvir o sino tocar sozinho, ecoando pela água. Ninguém se aproxima. Eles dizem que é o médico, lembrando a todos que ainda está lá. A cada geração, pescadores, turistas e curiosos voltam com novas histórias. Mas uma coisa permanece igual: Poveglia continua. Viva e faminta. Poveglia não é apenas uma ilha, é um cemitério disfarçado, onde o tempo parou e o inferno nunca terminou. Comente aqui e curta, e siga nosso canal para mais histórias como essa.